E aí, meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Eliosmar e nesse vídeo eu quero te mostrar como não cair nas garras do nosso adversário. Isso mesmo, baseado no capítulo 5 da primeira carta de Pedro, a partir do verso 5, eu irei te mostrar alguns conselhos que Pedro nos dá para não cair nas garras do Zé do Garfo. Isso mesmo, fique comigo nesse vídeo que você vai aprender a não cair nas garras do nosso adversário. É isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Glória a Deus. Abra aí a tua Bíblia, primeira carta de Pedro, o capítulo 5, a partir do verso de número 5. Ele vai nos dizer assim, ó: semelhantemente, vós jovens, sede submisso aos mais velhos e cingi-vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu quero dar uma pausa aqui para falar algo muito importante nesse sentido, porque nós vivemos uma sociedade, um momento em que muitas pessoas acabam colocando na conta desse Zé do Garfo, do nosso adversário, o Satanás, todas as coisas, todas as atitudes ruins, mas nem todas são por culpa do nosso adversário. Porém, a Bíblia nos dá um direcionamento de que ele anda ao nosso derredor, e nós iremos falar sobre isso daqui a pouco. Mas o que eu quero te falar é sobre a grandeza de Deus antes. Porque tanto Satanás como o nosso Deus só agem na nossa vida com a nossa permissão. Nós iremos estudar esse texto e você vai entender que muitas das nossas ações, elas acontecem, coisas dão errada, porque nós damos legalidade. Assim como se eu não der legalidade, o Senhor não vai entrar na minha vida, assim é Satanás. Se eu der legalidade a ele, ele vai entrar na minha vida. Então o apóstolo Pedro, ele vem dando um direcionamento, vários conselhos aos pastores, aos líderes da igreja, e ele chega no verso 5, no qual eu li agora, e ele vai dar um conselho para os jovens, para que os mais novos, eles sejam obedientes, eles sejam pessoas que não seja aquele jovem que quer fazer tudo que der na telha, que ele não obedece ninguém, nem na igreja, não obedece o pai, não obedece a mãe e não obedece ninguém. Então Pedro vem dizendo assim, ó, semelhantemente vós jovens, sede submissos. Porque quando eu sou submisso, esse sentido de submissão, não é que eu tenho ficado debaixo do pé da pessoa e fazer tudo que a pessoa mandar que eu faça, até mesmo coisas que são erradas. Não, porque quando um líder, ele é um líder que aconselha, que quer que a sua ovelha ande no caminho corretamente, ele leva este conselho até o jovem, esse jovem ele precisa acatar esse conselho, esse jovem ele precisa aprender com os mais velhos. Eu cresci vendo o meu pai e a minha mãe me dar este conselho. Você precisa ouvir os mais velhos, porque você ouvindo os mais velhos, você vai aprender. Então Pedro vem dando esses conselhos, que são conselhos importantes para você não cair nas garras do adversário. Porque ele disse, ó, que todos, ó, cingi-vos de humildade, sede humildes uns para com os outros. Que aí ele continua, porque Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. O verso 6, ele vai nos dizer, ó, humilhai-vos, portanto, debaixo das mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Então, quando nós nos humilhamos debaixo das mãos do Senhor, quando eu sou humilde para com os meus irmãos, quando eu tenho uma submissão ao meu líder, a uma pessoa mais velha, isso vai me livrando de certas armadilhas. Que o adversário ele está à espreita, só procurando um momento para tragar a tua vida e a minha vida. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Repara aqui comigo, que ele diz primeiro, ó, e vós jovens, sede submissos. Eu tenha submissão, que eu seja uma pessoa obediente, que eu seja um jovem obediente, que eu seja humilde. E aí ele diz, ó, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, lançai essa ansiedade. Nós temos
um problema muito sério nesse sentido, de ficar ansioso com algo que vai acontecer. Será que isso vai dar certo? Será que não vai dar? E a gente começa a perder o sono até mesmo por conta disso. Perder a nossa paz, brigar com a família, brigar com o irmão, brigar com a irmã por conta de uma ansiedade. Então Pedro está dizendo, olha, lançai sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. E aí agora o verso 8, Pedro vai falar algo muito importante para mim e para você, que nós devemos tomar cuidado com isso. Ele diz, ó, o verso 8, sede sóbrio e vigiai. Sede sóbrio e vigiai. O vosso adversário, o diabo, ele anda ao derredor à procura de quem ele possa tragar. Então, se ele anda ao nosso derredor, eu preciso estar sóbrio. A palavra sóbrio significa eu estar lúcido, eu estou bem. Quando você vai falar de alguém que, um exemplo, uma pessoa que está livre da droga, da bebida, por exemplo. Ah, o fulano está sóbrio há meses, há anos. Então eu preciso estar lúcido, eu preciso estar com a minha consciência limpa, sabendo o que eu estou fazendo. Por quê? Pedro disse que eu preciso estar sóbrio e eu preciso estar vigiando, eu preciso vigiar. Para quê? Porque o adversário de vocês, o diabo, ele anda ao derredor como um leão, bramando, procurando a quem ele possa tragar. Então eu preciso ser o quê? Eu preciso ser submisso, eu preciso ser humilde, eu preciso lançar sobre ele as minhas ansiedades, e eu preciso ser sóbrio e eu preciso vigiar. Você reparou que é uma sequência de conselhos que Pedro nos dá para que nós não caímos nas garras do nosso adversário? Porque se ele está ao nosso derredor bramando como leão, a qualquer momento que eu der uma brecha, ele vai entrar. Porque é assim que ele faz na minha vida e na sua vida. No momento que nós abrimos uma legalidade, abrimos uma brecha, aí, irmão, então eu te pergunto, que brecha que é essa que eu dou para que o inimigo entre na minha vida? Existem inúmeras brechas. Você mentir. Quando a pessoa mente, ela dá uma legalidade para o inimigo entrar na vida dela. Quando você não faz a vontade de Deus, você está dando legalidade para que o inimigo entre na tua vida. Quando você esconde coisas da sua esposa, quando você esconde coisas do seu esposo para os filhos, quando você não é verdadeiro nas suas ações, quando você é uma pessoa trapaceiro, quando você é uma pessoa que ninguém confia, então as suas ações muitas das vezes faz com que o diabo ele entre na sua vida para destruir a tua família, porque ele só precisa de um pouquinho só para destruir. E aí nós voltamos a falar aqui sobre o nosso Deus, o Todo-Poderoso, de lá de número 8 de Salmos. Olha o que diz Salmo de número 8, o verso 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, puseste a tua glória sobre os céus. O nosso Deus, ele é grande, ele é poderoso. Se você for ler esse capítulo 8, esse de número 8 de Salmo, você vai ver a grandeza de Deus. O salmista exalta a Deus como um Deus grande, todo-poderoso. Ele diz, olha, o Senhor nos colocou como um ser humano na terra para cuidar, para dominar sobre os animais, para dominar sobre toda a terra. Esse Deus, ele é maravilhoso. Basta que você dê legalidade. Basta que você haja, porque se você não deixar que Deus haja na tua vida, nada vai acontecer. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, o verso 20, vai falar assim, ó, o Senhor dizendo, eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, o Senhor é educado. O nosso adversário não. Ele entra com uma brechinha que você dá. Ele entra, ele destrói o teu casamento, ele destrói a tua família, ele destrói o teu lar, destrói o teu... Tudo aquilo que você tiver, o inimigo destrói. Mas o Senhor não. Ele chega de mansinho, querendo entrar, batendo na porta do teu coração. Porém, essa fechadura, a maçaneta de abrir a porta, está dentro de você. E é só você que pode abrir. Então a gente não precisa, irmão, eu tenho que ficar com medo. Não.
A Bíblia diz que o nosso adversário, que o capiroto, está à nossa volta, bramando como um leão. Basta você não dar legalidade a ele, que ele não vai entrar na tua vida. Eu já tive várias experiências de uma simples mensagem que para mim era inofensiva, quase acabou com o meu casamento, quase acabou com o meu matrimônio, com a minha vida. Hoje eu não tenho nenhum segredo com a minha família, com a minha esposa. O meu celular tem senha por segurança, em caso de perca do celular, mas hoje a minha esposa tem a minha senha. Posso deixar o meu celular qualquer hora em casa. E você? Será que você conseguiria deixar o seu celular em casa e não voltaria voando para buscar ele? Eu espero que não. Mas o fato é que quando nós escondemos algumas coisas, quando nós omitimos algumas coisas, o diabo ele entra para destruir a nossa família. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer que você seja uma pessoa submissa. O Senhor quer que você e eu sejamos humildes uns para com os outros. Sejamos sóbrios na mente. Que nós estejamos vigilantes o tempo todo. Uma simples mensagem que você receber, esteja vigilante, porque o inimigo pode estar querendo usar aquela mensagem para te destruir a partir dali. Uma simples conversa nas redes sociais, o inimigo está usando aquela pessoa para destruir o teu casamento e o teu lar. Aquilo que você conquistou com tanto sacrifício, com tanto amor junto com o seu cônjuge. Eu conversando com um jovem outro dia e ele acabou caindo numa situação em que quase perdeu tudo que ele já tinha conquistado com a sua esposa. Isso é um laço de Satanás. Ah, irmão, mas nem tudo é o Satanás, igual eu falei no início. Não é, nem tudo é, mas muito das nossas ações são legalidades que nós damos para que o inimigo entre nas nossas vidas. Então, qualquer coisa que você perceber, lembre-se desse versículo. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. O diabo, ele anda ao nosso derredor, como um leão, bramando, rugindo, procurando a quem ele possa tragar. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.